O vírus da Síndrome da Imunodeficiência Adquirida, AIDS, foi descoberto no início da década de 80. Em 2008, a OMS estimou que existiam 33,4 milhões de infectados. Os novos números da AIDS, a doença já manifestada no Brasil, com atualização até junho de 2010, contabilizam 592.914 casos registrados desde a década de 80. Hoje sabe-se que o número de soropositivos com mais de 50 anos dobrou no Brasil em 10 anos e a incidência entre as mulheres jovens e casadas vem crescendo cada vez mais. Nosso tema de hoje é AIDS e os centros de testagem anônimos. É importante que fique claro que ter AIDS é diferente de ser soropositivo. A faixa etária em que a AIDS é mais incidente em ambos os sexos é de 20 a 59 anos. O Brasil é visto como referência internacional no combate e controle de novos infectados pelo vírus. Contamos com o Centro de Testagem e Aconselhamento, CTA, que fazem parte do nosso sistema de saúde. E como convidada para discutir hoje esse assunto, nós temos a professora doutora Carla Luzia França Araújo, que é doutora em saúde coletiva pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, UERJ, professora da UFRJ e que possui uma tese, inclusive, em relação a essa área do saber. Então, eu agradeço a presença da professora aqui e eu queria saber um pouco, professora, assim, como está o quadro epidemiológico da AIDS hoje no mundo e, se, em sua opinião, como que está o Brasil hoje nesse quadro? Professor Jorge, a questão da epidemia de HIV e AIDS, né, ainda no mundo, ainda é um grande desafio para todos, né? Esses índices epidemiológicos de incidência e prevalência do HIV, eles estão diretamente relacionados com as políticas públicas desses países e dessas regiões. Então, no caso mesmo ainda da África subsaariana, a gente tem ainda um quadro bastante ainda preocupante, não só pela questão das políticas públicas lá implantadas, como também da própria questão do desenvolvimento e de acesso a serviços de saúde. O leste europeu também apresenta um lugar, e a Ásia, né, como lugares preocupantes nesse cenário da epidemia, porque ainda tem uma quantidade de casos novos ainda bem elevados para o que se espera de uma síndrome, né, de uma transmissão de um vírus com controle maior. Aqui, no caso especificamente do Brasil, nós temos uma política pública, como resposta desde o início da epidemia, que favorece um controle maior do número de casos novos, né? Mas a gente ainda está precisando avançar bastante para que a gente chegue num patamar mais aceitável. Uhum. E em relação é importante falar um pouco sobre o tratamento também, né? Ultimamente a gente tem ouvido na mídia, né, que existem novos medicamentos que inclusive conseguem penetrar dentro da célula CD4 contaminada e inativar o vírus, e inclusive as pessoas podem até fazer uma testagem e dar até negativo, mas no caso ela é soropositiva ainda, ou seja, os medicamentos eles estão avançando, mas como que está essa parte assim da transmissão do vírus, né? A pessoa pode deixar de transmitir o vírus tomando esses novos medicamentos? Na verdade, os novos medicamentos eles já têm um tempo, né? E eles são os grandes delimitadores do processo terapêutico das pessoas já infectadas pelo HIV, né? Com a chegada dos antirretrovirais, foi possível dar uma qualidade melhor de vida a essas pessoas já infectadas, e muitas pesquisas estão sendo feitas no sentido de você minimizar também a transmissão. Na verdade, o que se tem hoje quando o cliente, essa pessoa que vive com HIV, que está em tratamento, usa a medicação de forma correta, adequada, dentro de uma adesão a um plano terapêutico, você consegue
que esse número de vírus no sangue caia muito ao ponto de... Hoje nós temos um processo de exames, né, de laboratório, que ele pode, inclusive, ficar indetectável. Mas ele não quer dizer que está negativado, quer dizer que não exista o vírus naquela pessoa. Que então se a gente chegar a isso, pode transmitir. Se chegasse a isso, a gente teria chegado à cura, né? Que eu acho que é o desejo de tanto das pessoas que vivem com HIV, como as pessoas que trabalham nesse campo, é de que isso chegue. Mas ainda mas é não importante, temos. eu quis trazer essa questão, porque é a forma como a mídia coloca isso. Que como nós estamos num canal universitário, a gente pode discutir isso mais abertamente, né? Porque a forma como a notícia foi passada para um leigo, ele pode entender que ele tomando os medicamentos e ele fazer sexo sem camisinha, ele não vai passar o vírus. Isso daí, professor Porque Jorge... ele está praticamente indetectável, mas na verdade ele tem vírus. Existem estudos que mostram que a quantidade de vírus circulante e a transmissão, existe essa relação, mas... o que se tem de comprovado cientificamente é que, uma vez infectado, essa pessoa é um potencial transmissor, né? Sem dúvida. Além disso, você tem uma outra questão, que o uso do preservativo é a nossa principal arma no sentido de tanto proteger essa pessoa infectada, como prevenir que ele transmita a outros. Porque ele pode até estar com uma quantidade circulante de vírus baixa, mas no momento em que ele tem uma relação desprotegida, ele pode se reinfectar e ter também a possibilidade de se infectar por outras DSTs, né? Como o caso da hepatite B e as outras DSTs. Aumentar a carga viral. Exato. E aí, essa não é a melhor forma de enfrentar a situação. Professora, como funcionam os centros de testagem e aconselhamento? Os centros de testagem e aconselhamento, eles foram criados no Brasil em resposta ao início da epidemia, na década de 80, para evitar que as pessoas buscassem os hemocentros para fazer exame e, assim, com isso, você tem um processo que é chamado de janela imunológica, em que os nossos exames, hoje disponíveis, podem dar negativo, não reator, e essa pessoa ter reatividade, e aí esses centros foram criados para isso. Nesses locais é possível que a pessoa, ou porque se passou por uma situação de risco, ou porque ela deseja saber a sua condição sorológica, ela vai a uma unidade de saúde desse tipo, ela vai receber um aconselhamento onde vai ser conversado com ela aspectos que envolvem situações de risco, né? E aí é oferecido o teste do HIV, que você tem de duas formas, né? Tem um que é um teste rápido, né? Que é feito com uma punção, né? Uma picadinha no dedo, né? E faz em 20 minutos você tem o resultado, e a outra forma é coletando sangue e indo para o laboratório fazer o exame. Tá. Em relação a dois pontos aí que eu queria discutir um pouco mais, essa coisa dos hemocentros, né? As pessoas utilizavam ele, é isso, se eu entendi bem, para poder saber se tinha AIDS ou não. Exato, porque como não tinha serviços disponíveis para só fazer o exame... Isso gerava até um custo, poderia ser além maior. do custo, você aumenta o risco de ter transfusões de sangue que possam estar infectando outras pessoas. Porque você vai drenar para o hemocentro pessoas que, por algum motivo, se submeteram a uma situação de risco. E podem estar na janela imunológica, esse exame dá não reator e ser transfundido esse sangue infectado. Então, esse foi o principal motivo de ser criado os centros de testagem. Um outro ponto também que eu queria ressaltar em relação a esse centro de testagem, quais os profissionais trabalham ali? Porque descobrir que você tem HIV, que é portador do vírus, é uma coisa que tem um dano psicológico muito grande. E aí, quais profissionais estão envolvidos nisso daí? A equipe do CTA é multidisciplinar, né? Então você vai ter profissionais médicos, enfermeiros, assistentes sociais, psicólogos, que devem ser todos
capacitados para o aconselhamento e para estarem participando e manuseando, né, situações em que realmente envolvam esses conflitos que muitas vezes realmente acontece. Na minha tese de doutorado, que eu trabalhei com aconselhamento, a gente verificou que a categoria profissional, ela não interfere no processo de aconselhamento. O que, na verdade, vai interferir é se essa pessoa teve um processo de qualificação para desenvolvimento dessa prática. E, tendo isso, pode ser qualquer profissional da equipe de saúde. Porque você tocou num tema que foi muito interessante. Teve um aluno que falou para mim sobre esse teste rápido, que ele foi num congresso, né, e aí que os profissionais de saúde lidam com sangue, né, não é somente comportamentos, ou um termo ultrapassado, né, de risco, mas não seria só o comportamento de risco, mas sim um profissional de saúde lida com sangue, com punção, pode se cortar, né, e aí ele comentou comigo o seguinte, que lá tinha esse teste rápido, mas aí ele ficou curioso de fazer, só de brincadeira e tal, mas aí ele não quis fazer, porque ele perguntou assim, quem vai estar aqui para me aconselhar depois? Falou, não é ninguém, você vai só furar o dedo, a gente vai dizer se você tem AIDS ou não, como se fosse uma coisa simples assim, né? E aí a gente sabe que tem que ter uma equipe multidisciplinar, né? Exato. Psicólogo ou qualquer pessoa que seja capacitada, como a senhora colocou. Esta prática não é uma recomendação do Ministério da Saúde, porque em qualquer circunstância, seja a nível só do teste rápido ou de um atendimento num CTA ou uma unidade de saúde, todo o exame para o HIV, ele deve ser acompanhado do aconselhamento pré e pós-teste. Essa é a recomendação do Ministério da Saúde. Exatamente, por exemplo, o teste rápido é um teste que dá muito mais trabalho, inclusive para o aconselhador, porque você pode entrar por uma porta numa condição achando que vai fazer só por fazer, né? Porque é legal fazer o exame, e mudar, você sair ali dentro. Então, esse tempo de processamento dessa informação e de avaliação da sua exposição ao risco é muito curto. Né? Então, apesar dele tecnicamente ser um exame rápido de fazer e não tão complexo na sua execução, mas ele é um exame muito complexo no sentido de você estar usando esse espaço para realmente estar fazendo prevenção e promoção da saúde. Em sua opinião, o que poderia ser feito para poder as pessoas se encorajassem a ir buscar esse centro de testagem? Eu acho que a questão principal, que eu acho que hoje é um grande desafio ainda no Brasil e no mundo, mas aqui especificamente no Brasil, é esse processo de prevenção. Né? A prevenção do HIV e das outras DSTs também, ela está muito relacionada com de certo ponto, com uma cara. Né? Então, se a pessoa aparentemente está saudável, então eu acho que a pessoa não tem nada. E no caso das doenças, como também a hepatite B e o HIV, a sífilis também, você pode ser um portador, né? Ter o vírus ou a bactéria no seu sangue e em nenhum momento você demonstrar isso. Então, no caso, por exemplo, das mulheres, tem já estudos que mostram que você inicia até uma relação com a camisinha, no momento em que a mulher percebe, né, que ela está segura, que a pessoa é confiável, entre parênteses, acaba o uso do preservativo. E a gente sabe que os dados apontam que as mulheres casadas são as que estão mais se infectando. Tem parceiro fixo, exato. Né? Então, e uma coisa que também é muito preocupante, que no Brasil a gente tem um maior número de casos de homens do que em mulheres. Mas na faixa etária de 13 a 19 anos, quando se pensa na questão de sexo, né, feminino e masculino, as mulheres, né, nessa faixa etária de 13 a 19 anos, elas têm uma quantidade maior de mulheres infectadas nessa faixa etária do que comparada aos homens. Então, isso é preocupante, que são mulheres que vão estar entrando na idade reprodutiva, às vezes no início da atividade sexual, e que vão estar podendo passar essa infecção e viver, né, conviver com a infecção. Essa situação dos idosos, né, que também passa por esse mesmo princípio dessa segurança sexual, como a senhora colocou. Tipo, eu já estou idoso, ela é idosa também, já é minha parceira, então eu não vou usar camisinha, e aí acaba tendo problema.
No caso do idoso, tem 2 pontos que são bastante trabalhados quando a gente trabalha com essa faixa etária, né? Uma em relação a dificuldade da sociedade estabelecer uma relação entre sexualidade e idoso, né? Então, parece que as pessoas idosas, elas não têm atividade sexual, é uma negação. Depois é muito do Viagra, difícil. É muito mais comum. Pois é muito difícil a gente ver, por exemplo, imaginar a nossa avó tendo uma relação sexual, né? Porque isso é uma coisa que mas é o preconceito socialmente social. Não faz parte da faixa etária do idoso. E a outra é isso que você falou do Viagra, né? Então, com o advento do Viagra, a atividade sexual, inclusive, ela fica muito mais presente no grupo dos homens, né? E às vezes, por conta do tempo de ereção, né? Isso pode ser utilizado outras práticas, às vezes práticas que colocam em risco maior, né? E aí associa que o preservativo pode interferir na ereção. Né? Então, esse é um outro mito que envolve essa faixa etária e, com isso, se expondo. E recentemente, a gente teve uma situação de um diagnóstico de uma pessoa de 68 anos, infectada, né, que não sabia, foi fazer um exame assim, vou fazer, né, para acompanhar uma pessoa e tal, vou fazer também, e aí fez e estava infectado. É complicado, e também existe um fator cultural aí que pesa muito, dependendo da área do Brasil onde você está, que eu já tive situações que eu mesmo vivenciei, de que, assim, adultos, né, já, mas humildes, né, com baixa escolaridade, e que a orientação como é dada, como é prestada essa orientação a essas pessoas, seja ela idosa ou não. Então, teve situações assim, tem que usar o preservativo, tem que usar, toma. Aí, continua engravidando a mulher. Aí, quando você vai perguntar como se eu uso o preservativo, eu ponho, coloco, espero fazer efeito o remédio que está nele, né, que no caso é lubrificante, depois eu tiro e eu vou fazer sexo com a minha esposa. Então, era assim que ele entendia que tinha que usar o preservativo, como um remédio. Assim como outros que diziam que eu não uso muito porque aperta muito, porque inclusive colocava o saco escrotal dentro da camisinha, dentro do preservativo, do condom. Então, assim, é uma coisa que é real. É real. Mas, assim, por isso que a gente fala num espaço desse para a gente discutir com a sociedade, que aqui a gente está em Niterói, em São Gonçalo, tem o próprio Rio de Janeiro tem um grau de escolaridade maior, mas tem situações que você vai mais afastado, né? Vai para o interior do estado ou vai mesmo para outros estados que são de outras regiões do país, que as pessoas não vão entender, né? Como que se coloca e se retira. A pessoa, inclusive, pode até se contaminar retirando o preservativo, né? Se não tirar da forma correta. Da forma correta. A informação de que preservativo ele previne DST e AIDS é uma informação muito divulgada e a população sabe disso. Agora, como utilizar esta informação para se prevenir, aí realmente é uma certa dificuldade. Porque tudo isso que você falou, né? As questões que estão relacionadas ao uso correto do preservativo, elas interferem na prática de um sexo seguro, né? Uma coisa também muito interessante para falar em relação aos jovens, que são os jovens, como a professora Carla coloca, que são jovens que estão numa faixa etária, aí, no caso as meninas mesmo, né, que se sentem mais seguras e tal, e também para aí os meninos, que são os que andam mais, né, os garotos com camisinha, que utilizam camisinha e colocam a camisinha dentro da carteira, de bolso e locais quentes, onde o látex vai se desfazer e quando vai utilizar durante a relação sexual, o látex não presta mais, pode se romper ou ter micro, né, rachaduras e aí acabar se contaminando, não é isso? Então, isso também é importante. E é muito comum quando a gente está no CTA atendendo, de vir pessoas falar, mas você não usou camisinha? Aí a pessoa fala, não, mas arrebentou, mas estourou. Mas por que estourou? Né? Tem isso que você está falando e também tem algumas questões que são adereços na hora da relação que são utilizados. Adereços, essas eu não conhecia. Não, são, por exemplo, tem algumas, como se fossem bolas, né, com líquidos, e alguns desses, que são como óvulos vaginais, que dão sensações, odores, né, e tem alguns que são à base de óleo. E o látex com óleo, ele rompe.
E as pessoas às vezes não sabem disso, né? Então, a fricção com o óleo, na presença do óleo, vai romper o látex. Então, isso é uma questão que é falta de informação do uso correto do preservativo. E isso é fundamental. Inclusive, a gente tem que observar também os próprios profissionais de saúde onde vão armazenar esse látex, esse condom, o que é feito de látex, no posto de saúde, que às vezes colocam no local onde o sol bate em cima, né? E aí aquilo ali vai estragando. Então, não é o local ideal guardar a camisinha na carteira. Provavelmente você corre um grande risco. Então, guarde em outro local. E também não é bom abrir com os dentes. Exato. Os invólucros, né, da camisinha são de fácil. Você precisa conhecer antes. Não dá para, na hora H, você querer saber tudo isso. Você tem que manusear. Nós temos um projeto de extensão que é desenvolvido em escolas, exatamente para aproximar o adolescente de questões que às vezes são muito banais, mas que ele não tem espaço para discutir. E assim, a gente tem algumas questões que são colocadas por esses adolescentes que envolvem dúvidas, por exemplo, que trazem até uma deficiência do próprio processo da formação deles, que, por exemplo, perguntam se sexo anal engravida. Então, eles não têm a noção até do que é um aparelho reprodutor. A gente ri, mas é para se desesperar. Exato. Vamos aproveitar esse gancho e vamos para o nosso quadro agora de questões por e-mail. A gente vai responder agora com a professora Carla algumas questões. Então aqui a gente tem a primeira pergunta da Bruna Costa, estagiária de cinema. Quais as recomendações necessárias para se fazer o teste anônimo de sorologia para HIV? E se o SUS oferece esse teste? Se tem alguém que pode orientar a respeito lá no dia? Bruna, na política atual do Ministério da Saúde, que já desde mais ou menos 2005 para cá, é de ampliação da testagem. Então, as unidades de saúde básicas devem ter à disposição o teste de HIV, assim como os centros de testagem e aconselhamento, que são lugares específicos, onde você vai poder receber uma orientação específica para o exame e sobre os mecanismos de prevenção e promoção da saúde em relação às doenças sexualmente transmissíveis. E vai ter alguém lá preparado para poder acolher, né? Sim, isso. E, como eu falei anteriormente, o teste de HIV ele só deve ser realizado com um aconselhamento pré e pós-teste na entrega do resultado. Essa segunda pergunta a gente praticamente já respondeu na primeira, que a Fernanda Cruz, estagiária, pergunta se o teste anônimo para sorologia é gratuito, a gente já falou que é, e quais os locais onde pode se dirigir. São os centros de testagem anônimo, mas esses centros eles estão vinculados a unidades básicas de saúde, seria isso? Eles podem estar ou não. Ou não, né? Nós temos lá no Rio, nós temos 3, aqui em Niterói temos 1, e em São Gonçalo também temos um centro de testagem e aconselhamento. A Andréa Gomes de São Gonçalo pergunta, um casal com HIV precisa se preocupar em usar camisinha? Sim, por conta da reinfecção, né? Muitas vezes são vírus de características diferentes, dependendo dos medicamentos que cada um esteja utilizando ou não ainda a medicação, tudo isso vai interferir no desenvolvimento da síndrome. E o aumento da carga viral, como Exato. a senhora tinha colocado, existe uma questão da troca, né, inclusive de vírus, que não é bem-vindo e que não favorece um processo terapêutico. Então, mesmo que sejam casais soro-concordantes, que é quando os dois têm, né, o HIV, mesmo assim, a recomendação é que mesmo de sorotipo iguais. Mesmo sempre usar camisinha. Porque vai aumentar a carga viral. Então, a Andréa está sabendo. Uma pergunta agora do Lucas Santos, estudante. Por que algumas pessoas vivem muito tempo com o vírus sem tratamento e outras morrem tão rápido? Essa questão ela está relacionada com o sistema imunológico e com também, muitas vezes, a mesma pessoa, pelo fato de não ter uma prática de sexo seguro, ela se reinfecta. Né? Então, uma pessoa que tem uma prática que vai sempre se reinfectando, logicamente ela tem uma chance, é como se você fosse injetando nela mais vírus, mais vezes. Então, a possibilidade dela também desenvolver a síndrome, adoecer, é maior do que aquela que só teve um momento que se infectou e não tem mais esse processo.
Além disso, vai do sistema imunológico de cada pessoa, Eu acho que está envolvido com várias outras questões que não só a síndrome. O estresse, que mexe com o sistema imunológico. Outras doenças, né? Muitas outras questões. A própria alimentação também está ligada ao sistema qualidade de vida, tudo isso. Isso tem a ver com essa outra pergunta aqui da Gislaine Oliveira, que é vendedora. Como posso suspeitar se tenho AIDS? Difícil, né? Na verdade, ela deve procurar o serviço de saúde antes dela suspeitar de ter AIDS, né? Porque a AIDS ela já está com a síndrome. E as doenças oportunistas que vão caracterizar a AIDS são doenças graves. Algumas podem trazer sequelas permanentes, como a neurotoxoplasmose, que é uma doença, né, que pode dar no cérebro e a pessoa ter lesões permanentes no seu organismo. E, além disso, tem a tuberculose aí, né, que é uma coisa que também está muito... Né, as pessoas. Exato, que é uma co-infecção muito importante. Mas vamos interpretar essa pergunta da Gislaine de uma forma diferente, porque, assim, eu entendi de uma forma, foi até bom a senhora ter entendido de outra, porque eu fiquei pensando assim, talvez ela não saiba nem a diferença de HIV para AIDS. Então, ela deve ficar assim, pensando, quais sinais e sintomas eu tenho AIDS? Na verdade, não tem, né? Seria pelo comportamento dela. O ideal é que, essa é uma política também, é uma política que vem ao encontro de que a gente identifique, porque hoje, antigamente, nós não tínhamos o que fazer para essa pessoa que é soropositiva. Hoje nós temos os antirretrovirais, que vão impedir que essas doenças oportunistas se desenvolvam. Então, quanto mais precoce eu tiver a informação de que eu sou portadora ou não do HIV, melhor. Então, é melhor que, é isso que eu falei, que a gente não precise chegar ao sintoma, mas que ela procure se ela teve alguma prática de risco e quais são. Contato com material pérfuro cortante, né? A questão do sexo sem o preservativo, sem a camisinha. Então, se ela se colocou numa dessas situações, o ideal é que ela procure um serviço de saúde. Existe até uma campanha, né, do próprio Ministério que chama Fique Sabendo, que é justamente Fique Sabendo a sua condição sorológica, que ela pode procurar um serviço e aí então realizar o exame. E isso não quer dizer que é um atestado de imunidade, mas ela vai saber a sua condição sorológica. Essa é a melhor forma. A Lourdes de Andrade, que ela é dona de casa, ela quer saber o seguinte: há alguma perspectiva de cura ou vacina para AIDS hoje? Olha, perspectiva sempre tem, né? Mas não a curto prazo, nem a médio prazo, né? Então, hoje, agora, a gente tem um recente estudo agora que está sendo desenvolvido em Cuba, mas ainda não entrou na fase de seres humanos, né? Muitas outras pesquisas na área do campo da vacina, também a gente já teve alguns resultados, mas nada que vá substituir a prevenção. Porque hoje o que a gente tem de real é se prevenir. Viver com HIV é possível, mas nem sempre é tão fácil como a gente, às vezes, na mídia, né, fala que toma um remédio, tem remédio os efeitos de graça. Colaterais. Não é bem né? assim. Tem os né? efeitos colaterais, as pessoas sofrem com o estigma social. Exatamente. Né? Tem frases na internet das ONGs, né, das pessoas que participam desses fóruns, que traz como é difícil socialmente viver, né, com AIDS. Professora, eu tenho uma pergunta final. Na sua opinião, qual seria o grande desafio do Brasil em relação ao HIV/AIDS hoje? Eu acho que hoje nós temos dois desafios. Um que se mantém ainda na prevenção, que é de como que as pessoas obtêm essas informações e elas fazem dessas informações hábitos de vida saudáveis. Né? Então, essa é um grande desafio. E o outro é a questão da adesão ao tratamento, porque nós temos aqui no Brasil, né, a política de acesso universal aos antirretrovirais. Entretanto, esse acesso ele tem que ser garantido com a sequência, com a adesão realmente a esses antirretrovirais, porque senão você começa a ter, inclusive, vírus mais resistentes, as pessoas ficam com falha no tratamento. Então, hoje, um dos grandes desafios para as pessoas que vivem com HIV/AIDS é realmente conseguirem se manter dentro de um processo terapêutico com o uso dos antirretrovirais. Esse é um grande desafio. Então, você ficou sabendo de muita coisa hoje com a professora doutora
Carla Luzia, da UFRJ, e nós falamos sobre vírus da AIDS, né, que é o HIV, falamos um pouco também sobre a doença e sobre os centros de testagem anônima. Espero que vocês tenham gostado do nosso programa e até o nosso próximo encontro aqui nesse espaço.